Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira aqui no YouTube do Antagonista às 5 horas da tarde. Você também lê as minhas colunas no site do Antagonista sem paywall. Fato do dia: vamos comprar um novo Aerolula? Aliás, alguns. Gente, que história é essa? Calma, que a gente vai te explicar tudo aqui de um jeito que você só vê no Narrativas Antagonista, que é o nosso treinamento diário, para a gente levar o nível do debate político e parar de agir feito gente muito emocionada. Vamos mais cérebro, menos fígado? Como que a gente faz isso? Treinando o nosso cérebro. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes disso, uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da direita e qual é a narrativa da esquerda? Vamos lá? Fato do dia: vamos comprar um novo Aerolula? Aliás, vários. Que história é essa? Vamos lá. Recordar é viver. Eu não vou começar essa história pelo que está acontecendo agora. Eu vou voltar a setembro do ano passado, tá? Aqui, manchete do Antagonista. Lula quer comprar avião de 400 milhões com suíte para casal. O Ministério da Defesa entregou ao Palácio do Planalto um estudo da Força Aérea Brasileira para a aquisição de um novo avião presidencial, que custaria entre 70 e 80 milhões de dólares, algo em torno de 400 milhões de reais. Agora é mais caro porque o dólar subiu, correto? A informação foi divulgada hoje pelo jornal Estado de São Paulo. Entre as exigências, para substituir o Aerolula, o petista exige que o novo avião tenha uma suíte com cama de casal, chuveiro e um gabinete de trabalho privativo. E aí, disse que para atender o casal presidencial, a FAB encontrou um Airbus A330-200 usado, registrado em nome de uma empresa de leasing, com sede na Suíça. Por razões de confidencialidade, o antigo dono não é revelado, mas especialistas da área dizem acreditar que seria um dirigente árabe. Diz essa reportagem do Estado de São Paulo, setembro do ano passado, que a gente repercutiu, que a gente noticiou aqui no Antagonista também. Recordar é viver. Eu vou voltar ao Narrativas Antagonista que eu fiz naquela época, porque eu trouxe para vocês uma coisa do outro mandato do Lula, direto do túnel do tempo, quando ele comprou esse Aerolula que ele está querendo trocar agora. Vamos ver. Nós já mostramos o presidente Lula em diversas partes do mundo, mas agora vamos mostrá-lo como você nunca viu, a bordo do Aerolula, o avião da presidência. Quando começaram a levantar coisa do Aerolula, mostra a pequenez, sabe, das pessoas que fazem política no Brasil. Eu achei que era muito maior. Todo mundo achou que era muito maior. Muita gente que entra aqui fica decepcionada de saber que é tão pequeno. Veja que o avião muda, mas o estilo do argumento não. Aqui. Bota aí a manchete do Antagonista na tela. Avião presidencial com Lula pousa em segurança após falha. O presidente Lula afirmou que pensou muito na própria vida quando o avião presidencial teve uma pane durante o retorno da viagem do petista ao México no início dessa semana. Queria que você se levantasse no domingo de bom humor, pensasse na sua vida. Eu pensei na minha vida, porque eu fiquei 4 horas e meia dentro de um avião, esperando um milagre de Deus para que o avião não caísse. Eu pensei muito na minha vida. Eu pensei em você, Boulos, no povo de São Paulo, nas pessoas humildes deste país, disse o presidente Lula numa live tentando promover a candidatura do Boulos. Como que vai promover? Enfim, a live era para isso, ele enfiou o avião no meio. Houve uma pane no avião presidencial. Nós sabemos que pane é essa, o que aconteceu? Não.
Ao contrário do que aconteceu quando foi a compra do Aerolula, 20 anos atrás, que realmente tinha problemas com o avião presidencial, que era chamado de sucatão. Aí veio a Força Aérea Brasileira, vieram os técnicos, mostraram à imprensa os documentos, tudo certinho, bonitinho. Agora, o que aconteceu? Nada, o Lula saiu falando. Ninguém sabe, não apareceu um documento, não apareceu um técnico, não apareceu ninguém falando, só tem o Lula falando, tá? Aqui nós vamos ver o Lula pousando com a Janja em outro avião presidencial. Agora vamos lá ouvir a história do avião que o Lula está contando. Eu falei como era domingo. Ela está evoluindo, tá? Essa história. Maravilhosa. Vamos lá. Lula relatando o que aconteceu dentro do avião. Olha, primeiro, foi a primeira vez que eu passei uma situação desta. Eu já tinha passado outras coisas mais leves, nuvem, tremedeira de avião, já pousei do avião sem o flap funcionar, uma vez que eu vinha de Trindade e Tobago, no aeroporto de Brasília, que pegou fogo no pneu do avião. Mas o que aconteceu foi que a gente estava na pista, quando a gente já estava andando na pista, o barulho já estava diferente, quando levantou o voo, sabe, aconteceu alguma coisa, porque o avião estava com um ronco diferente, uma tremedeira, sabe, o avião trepidava muito. E eu logo levantei para ir para saber com o piloto o que estava acontecendo. Cheguei lá, a porta estava fechada, eu bati na porta, o piloto abriu, eles estavam nervosos, porque eles estavam, sabe, vendo como é que ia sair daquela situação. E falaram que, bom, assim que a gente tiver informação, nós vamos lhe passar. Aí me disseram, o avião está seguro, tem uma turbina com problema, um motor, mas o outro está bem. Já pedimos emergência para o aeroporto e vamos ficar circulando aqui durante 2 horas até esvaziar um pouco o tanque, porque o tanque está muito cheio, se a gente pousar com o avião pesado, poderá acontecer um acidente e até problema com o trem de pouso. Aí ficamos lá, rodando 2 horas, fazendo um 8 em cima do aeroporto, sabe? Bom, depois das 2 horas eu voltei para perguntar, bom, e agora? Vamos ficar mais 2 horas e meia. Sabe? Bem, obviamente que o pessoal fica preocupado. Nós tratamos, eu pedi para servir o almoço para o pessoal comer. Até fez uma brincadeira estúpida, dizendo que era preciso comer, porque a gente sabia se ter comida no céu. Então vamos comer agora enquanto tem aqui. Bom, e graças a Deus o avião pousou normal. E aí, gente, depois que ele relata, ele faz uma reflexão, assim, dando a entender que estava todo mundo para morrer ali. Lula passou o risco de morrer realmente? Ao que tudo indica, não. Ao que tudo indica, não. Foi uma pane, panes acontecem, havia um plano de emergência, esse plano foi executado. Para executar o plano, o avião tinha de esgotar o seu combustível, ficou voando ali em 8 até pousar. É um procedimento padrão. Depois ele entrou em outro avião que o levou com segurança ao seu destino. Isso é o que se sabe. Ah, pode ter mais coisa? Pode, mas não tem um documento. Não tem um documento. Tem só relatos como este aqui. O que aconteceu, de fato, é o seguinte: todo mundo teve tempo de repensar a sua vida. Ou seja, foram 4 horas e meia em que eu pensei muito o que eu tinha feito na vida, o que tinha para fazer, sabe? E você pensa como um ser humano, o que você cometeu de erro, o que você cometeu de acerto, se você passou pela terra como um cara bom, como um cara ruim, o que você fez de errado. Eu acho que foi um momento de muita reflexão de todo mundo, alguns com mais medo, outros mais tranquilos. Estava comigo, sabe, algumas pessoas que não deveriam ter medo. O diretor-geral da Polícia Federal estava comigo, o Galípolo, que foi agora indicado pelo Senado para ser presidente do Banco Central, estava comigo, estava mais 4 mil, estava a Janja comigo, ou seja, e terminamos tranquilo. Bom,
Desse problema nós tiramos uma lição. Nós vamos comprar, sabe, não apenas um avião, mas é preciso comprar alguns aviões. Como assim alguns aviões? Você ouviu direito? Alguns, não é mais um só, ou que tem chuveiro e suíte, são alguns aviões. Correto, alguns aviões, e quem vai te explicar isso não sou eu. Eu vou deixar o nosso presidente da República te explicar essa história. Desse problema nós tiramos uma lição. Nós vamos comprar, sabe, não apenas um avião, mas é preciso comprar alguns aviões para que o Brasil, um país grande, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, sabe, todo 360 mil quilômetros de florestas, sabe, tropicais, com 8 mil quilômetros de fronteira marítima, 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de água, que é sob a responsabilidade do Brasil, nós precisamos nos preparar. Não dá para a gente ser pego de surpresa. Então, nós vamos nos preparar. Eu pedi para que o ministro da Defesa me fizesse uma proposta. Nós vamos comprar um avião para o presidente da República, entendendo que a ignorância não pode prevalecer. Um avião para o presidente da República não é um avião para o Lula, ou para o Fernando Henrique Cardoso, ou para o Bolsonaro, ou para quem foi presidente. Não, um avião para o presidente da República é um avião para a instituição, presidência da República, quem quer que seja eleito presidente da República. E nós vamos comprar, e vamos comprar alguns outros aviões, porque é preciso os ministros viajar. A gente não governa o Brasil com ministros ficando coçando lá em Brasília. O ministro tem que viajar, tem que fazer entrega, tem que conversar com o prefeito, tem que conversar com o governador, tem que conversar com o povo. Então eu vou cuidar de uma lição muito grande. Eu, durante muito tempo, fui muito comedido, porque eu, quando comprei esse avião, 309, é o mais pequeno, sabe, da Airbus, ou seja, quando eu comprei o mais barato e o menor. Mesmo assim, o Brizola alcunhou o Aerolula. Então, você está lembrado que a campanha de 2006 foi feita em cima do Aerolula, como se o avião fosse um privilégio do presidente da República. Eu superei isso. Eu, aos 79 anos, superei isso, porque é o seguinte: o presidente da República tem que se respeitar, a instituição tem que ser respeitada, e o Brasil é muito grande e não precisa de um presidente da República correr risco. Eu, por exemplo, quando eu tomei a presidente, o Fernando Henrique Cardoso falou comigo: ô Lula, se você quiser, eu faço o pedido de um avião para você não sofrer o desgaste político. Eu falei: não, Fernando, não precisa, porque nós tínhamos 4 aviões, 2 grandes chamados de sucatão e 2 pequenos chamados de sucatinha. Eu lembro que o grande carregava 14 mecânicos dentro. Quando parava em qualquer lugar, caía parafuso para tudo quanto é lado. Ou seja, é uma vergonha um país não se respeitar. Então, foi isso. Graças a Deus estamos vivos, graças a Deus não aconteceu o pior, mas é um risco que a gente não pode passar. A gente tem que evitar, porque, sabe, o mínimo que nós temos que ter cuidado é com a instituição, sabe, das autoridades que tem que viajar para cumprir compromissos para o Brasil. E novamente eu volto à questão factual. Nós sabemos que pane foi essa, o que ocorreu? Não sabemos. A imprensa não sabe e o público não sabe. Por quê? Porque não foram fornecidos documentos. Os técnicos da FAB não vieram falar, não vieram a público. Então, saber nós não sabemos. O que é que nós sabemos? Que houve algum tipo de pane, houve um procedimento de emergência, foi feito um pouso em segurança e outra aeronave levou o presidente da República, a primeira-dama, ao destino deles em segurança. Ok? Agora, gente, eu tô em tudo que é grupo de maluco para você não precisar entrar. Porque muita gente fala das fake news do Bolsonaro, o gabinete do ódio, o Pablo Marçal com aquelas louqueiras dos grupos dele que fica passando, é documento falso, é isso daqui, mas do PT ninguém fala. Eu falo, vocês sabem que eu falo. Vou ler aqui, eu vou ler trechos, tá? Porque tem um textão que tá circulando nos grupos luloafetivos. Luloafetivos não é quem é de esquerda, não é quem vota no PT. É uma pessoa cuja orientação afetiva é o Lula. Correto? Vai entrar na sigla até daqui a pouco deles, luloafetivo. Nesses grupos de luloafetivo está circulando um textão que conta a história do voo da morte. Eu não vou ler todo porque ele é muito longo, ia dar tipo uns 20 minutos. Então eu selecionei algumas partes, tá? Só as melhores para vocês.
Gente, vocês ficaram sabendo os detalhes da história do avião? O que se passou no interior do avião no voo da morte? Assim que decolou, o avião apresentou problema. Dizem que Lula, bravo, determinou que o avião voltasse ao aeroporto. Imagina um avião com problemas fazer uma viagem transoceânica para pousar no Panamá. Lula que definiu a estratégia mais segura. Vocês têm noção disso? Só um parênteses, não tá aparecendo aquele vídeo do Marçal salvando o helicóptero? Voltamos ao texto. Lula quis ir imediatamente para o avião reserva a fim de voltar a Brasília na mesma noite. Entra no avião. Pega o telefone presidencial, não funciona. Pergunta por quê. O comandante informa que foi corte de custo. Lula incrédulo. O presidente ficou horas e horas incomunicável. Essa parte é sensacional. Olha, democracia, te amo. O amor venceu. Fosse com Putin, Xi Jinping, Biden, não tinha sobrado vivo um só responsável por essas falhas. Estariam todos demitidos, presos ou mortos. Até quando o staff de Lula e o próprio presidente vão continuar confiando nessa milicada golpista que já matou muita gente na ditadura, comete golpes a rodo? E o encerramento eu vou até ler um trecho maior, porque merece. O presidente teria ficado muito pé com a história da falha do avião. Soltou palavrões. Durante o voo da morte, disse não ser possível continuar com uma aeronave sucateada, que já deu problema 4 vezes em um ano. Falou que ia mandar pedido de compra de novo avião ao Congresso. A mídia golpista noticia isso, dizendo que vai desgastar a popularidade do presidente, já antecipando o carnaval de mentiras e maledicências que vai criar em torno do tema, que é uma questão de segurança nacional. Mas para ela, a mídia é a chance de matar Lula, porque suas tentativas todas falharam. Neste mês, Lula viaja para a Rússia. Quero só ver que avião vai usar. E aí um comentário. Não dá para esquecer a ameaça do Musk com o avião presidencial. Sim, entrou até o Elon Musk. E aí? O que é que você acha disso? O que é que você acha? Calma, que antes de você achar, nós vamos para as narrativas. É impressionante como a mídia golpista está calada com a história macabra do voo da morte. Porque, no fundo, toda essa mídia está aliada aos barões da elite nacional, que são conservadores, que são de extrema direita. Eles não conseguiram dar o golpe por meio dos milicos que estavam no governo do inominável, do inelegível agora. E como o inelegível está inelegível, a gente está vendo muito bem o que eles querem, né? Eles querem matar o Lula. O que aconteceu nesse avião, se isso aqui fosse um país sério, essa gente estaria toda na cadeia. O Lula quase morreu. Foi o voo da morte. Um avião que ficou 90 dias em manutenção e sai para o voo da morte. Que só não caiu porque o Lula foi lá e deu as instruções para o piloto. É preciso trocar o avião presidencial para ontem e parar de confiar nas Forças Armadas. Ah, mas eu tenho certeza que essa novelinha do avião que falhou é ideia da Esbanja. É certeza. Porque o que a Esbanja quer? Esbanja já está se sentindo, agora que a ditadura da toga está instaurada, ela já está se sentindo mulher de ditador. Que nem aquela foi visitar lá no Catar, mulher de sheik árabe. Tá lá, eles na ditadura, o povo tudo se ferrando, o povo lutando, eles não deixam ninguém falar, não tem liberdade de expressão. E ela lá, plena, de avião, de joias, disso, daquilo. O Lula comprou esse avião, o Aerolula, que já é um luxo desnecessário. Mas, como ele era casado com a dona Marisa, tava tudo ok. Agora não, agora precisa de suíte. Suíte,
Com chuveiro. Eles já queriam isso no ano passado. A Janja deve estar, ó. Cadê meu avião? Cadê meu avião? E aí o Lula não tem jeito de comprar esse avião e inventaram essa novelinha. E quero dizer mais, eu acho que eles vão conseguir. Eu acho que eles vão conseguir. Vocês acham que a STF não vai falar, compra mesmo, Lula, você merece? Qual é a minha opinião? A minha opinião é que esse Aerolula 2, ou Aerojanja, como o pessoal chama, é um tema que já perdeu completamente a seriedade, né? Aliás, com muita coisa aqui no país. A gente viu primeiro na eleição, mas agora está passando para políticas públicas. Não tem mais argumento. Tudo é feito para comover emocionado. Tem muito emocionado no Brasil. Eu estou falando isso direto, mas é que assim, eu não consigo entender o adulto que é emocionado com política. Ele não tá na cara que ele está sendo feito de otário? Todo mundo é feito de otário de vez em quando. Para de ser otário. E o argumento, ele está usando assim, por quê? Porque está funcionando. Precisa ou não precisa trocar o avião? Ninguém sabe. Essa pane aí, o que foi? Ninguém sabe, nós nem sabemos. Nem se deu o trabalho de FAB mostrar os documentos, de virem os técnicos explicar, falar claramente à imprensa, falar claramente à população, de divulgar isso. E por que eu estou falando isso? Porque quando foi a compra do Aerolula, 20 anos atrás, você lembra? Você cobriu? Eu lembro. Bem direitinho, que mulher tem uma memória desgraçada, né? Eu tenho. Existia a questão do sucatão, que já se falava desde a época, assim, desde a época do governo Sarney, já se falava. O governo Fernando Henrique todo tinha tido essa discussão. Entra o governo Lula com a ideia de comprar um novo avião, que foi uma coisa que teve um impacto, sim, de mídia, um impacto político, porque compra de avião é relacionada a luxo. E o Brasil é um país em que a maioria das pessoas vive uma vida de emergência, de falta de dinheiro, às vezes de falta até de comida. Então, quando você fala em comprar um avião, mexe com o imaginário das pessoas. Como é que se resolvia uma questão dessa naquela época? Antes do emocionado chegar na política, antes da galera que achava que política é Big Brother, antes da galera que achava que sabe o que está acontecendo na vida dos políticos, sendo que nunca nem conheceu um deles. O que é que acontecia? Eles tinham que mostrar fatos, porque a galera não confiava, assim, de sair defendendo. Tinha meia dúzia, mas a maioria não. A maioria não. Cadê o documento? Cadê o cara aí da Força Aérea para explicar? Então punha os documentos, aí mostrava na imprensa os documentos. Vinha o pessoal da Força Aérea, olha, assim, assim, assim. Em outros países é feito assim. Vinha e explicava tudo bonitinho. Aí, claro que você vai ter quem fica a favor, quem fica contra. Não estou falando que é certo ou errado comprar avião. Não estou falando disso. Não estou falando disso. Estou falando de como era o processo de convencimento. Era com fatos. Hoje, a grande massa de manobra é o quê? É o povo ignorante? Não, nunca foi. Porque o povo ignorante sabe que pode ser enganado. Então, quando vem com essa história, ele fala, peraí, eu tenho conhecimento suficiente para entender disso? Acho que não. Vamos ver quem é que está falando, se tem algum fato, alguma coisa. O povo, as pessoas mais simples são muito desconfiadas. Qual que é a massa de manobra? É o cara que acha que sabe. Esse daí é o emocionado, é o que está ferrando com a política. Por quê? Vamos dizer, o cara tem um determinado estudo, tem uma faculdade, em qualquer área. Ele domina aquilo. Ou ele tem um comércio muito legal, ou ele é muito bem sucedido em alguma coisa. Ele é realmente bem sucedido, domina conhecimento em uma área. Ele começa a achar que porque ele domina conhecimento aqui, eu sou um médico super legal. Então eu sei, como eu sou um super médico, um super engenheiro, um super dentista, eu sei o que está acontecendo com a história do avião do Lula. Quando o Lula falou, eu já me liguei. Mas tipo, você entende de avião? Você já trabalhou no governo? Você já trabalhou com o PT? Você já trabalhou contra o PT? Então você não sabe, você imagina. Mas esse povo assume que sabe. E aí qual é a consequência? Os políticos só surfam. Então o debate sobre avião, que antes o Lula resolvia, tendo que trazer fatos, e esses fatos tinham de ser verdadeiros, e nem assim tinha 100% de concordância, agora basta ele falar, quase morri. Gente, isso...
quase morri, o avião, repensei minha vida, não sei o quê. Não é possível isso. Agora, em vez de um avião, temos que comprar vários aviões, porque a vida estava em risco, eu repensei. Isso é o debate que ele está fazendo. E ele está fazendo esse debate por quê? Porque o povo deixa. E quem fala assim, eu nunca fui de esquerda, eu sempre combati o Lula, não é questão de ser de esquerda ou direita. Pesca aqui é sutileza. A questão é se você admite que questões políticas sejam debatidas de forma emocional. A questão é se você sai defendendo político em tema que você não conhece, em assunto que você não conhece, só porque você odeia o outro político. O Lula faz essa argumentação não é só porque o Lula afetivo é esse tipinho que a gente conhece. É porque muita gente também admite isso com outros políticos. Então vira uma coisa comum na sociedade. E o resultado é, eles conseguem tudo o que eles querem se o debate for emocional. Se for emocional de um lado, emocional de um outro. Se não tiver fatos e o debate for sobre eu sei muito bem o que está acontecendo, ele não pode falar, eles conseguem tudo. Meu prognóstico, vão comprar pelo menos o Aerojanja. E a gente que vai ter que pagar. E os emocionados vão continuar gritando, tanto a favor quanto contra. E assim ele vai comprando mais outras coisas. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, que você me ajude a levar a palavra do Narrativas Antagonista adiante, porque os políticos são muito oportunistas, mexem com a boa-fé das pessoas, estão transformando muita gente séria em emocionado. E a gente precisa trabalhar nessa conversão. Em vez de ser um emocionado, vamos ser um cidadão consciente. Se você está aqui no Narrativas Antagonistas, eu sei que você está em busca disso. E eu queria que você me ajudasse a trazer mais gente para cá. Curta, comente, compartilhe, que quanto mais interação tem no nosso vídeo, mais gente será impactada por ele. Hoje eu vou ficando por aqui, te desejo um ótimo final de semana. Grande beijo, até segunda.